Olá, você que está me assistindo. Bem-vindo a mais uma aula da nossa playlist de como melhorar o nosso código JavaScript, tá? Nessa aula de hoje, nós estaremos vendo sobre variáveis, os três métodos aqui que você pode declarar variáveis no seu JavaScript e como cada um deles se comporta, tá? Nós temos atualmente o var, tá? Nós temos o let e nós temos o const. Cada um deles se comporta de uma maneira diferente. Vocês hoje verão os benefícios, tá? E os malefícios de estar usando cada um deles. E vamos lá. Começando pela nossa var, provavelmente a mais conhecida aí do nosso JavaScript, tá? A gente vai criar uma var variável com o var, né? Uma constante chamada constante count2, tá? Esse count2, ele vai estar presente também aqui dentro desse for, do nosso for each aqui. Né? Esse aqui não é um for each, né? Só o for. Eu vou colocar, iniciar ele como 1 e menor ou igual a 10, tá? Para que nós temos um resultado de 20 aqui, fica mais bonitinho aqui para vocês verem a diferença. Aí nós vamos fazer isso aqui, ó. Vacount é igual a i vezes 2. Nós vamos dar um console.log aqui nesse count. Só que nós também temos outro cálculo aqui, tá? Que nós vamos fazer. Vou dar um log aqui com uns traços só para separar. Mas nós vamos fazer um count. Vamos fazer um count aqui, count mais 100. Tá? O que é que você espera que vai acontecer? Essa variável count foi declarada aqui, mas ela acabou sendo declarada aqui também. E quando executarmos esse código aqui, essa variável aqui ela vai ser sobrescrita por essa outra aqui, que nós declaramos aqui. Tá? Só para você ter uma visão do que é que vai acontecer, eu vou estar executando aqui o código e vamos ver. Olha só, a variável ela começou como 2, e essa variável aqui começou como sendo i vezes 2. O i começou com 1, tá? Ok? Tanto você pode ver que aqui foi 2, 4, 6 e por assim por diante, tá? Só que o que acontece? Essa variável aqui, esse resultado dessa variável sobrescreveu essa outra variável aqui. E o que aconteceu é que quando nós fizemos esse cálculo aqui, esse count não estava mais sendo referenciado a essa variável aqui, e sim a esse valor final aqui que saiu depois do for, tá? Depois do último loop do for, que foi sobrescrito, então saiu 20. E quando fizermos a nossa soma aqui de 100 mais count, acabou dando um resultado de 120, tá? E não 102 como se provavelmente era para se esperar, né, no seu código, tá? Se nós comentarmos o nosso for aqui e executarmos de novo, você verá que agora será 102 o resultado. Isso é um ponto extremamente negativo, tá? Para a nossa variável, para o tipo de variável var. E aqui é onde eu faço até um apelo, nunca use esse tipo de variável, tá? Vai sujar muito o seu código, vai piorar, vai dar trabalho de manutenção e a chance disso daqui dar bug é simplesmente gigante, tá, gente? Vamos supor agora que você declarou essa variável aqui em cima, você tem 50 linhas de código aqui, você tem mais 50 linhas de código aqui, tá? Lá, depois dessa, no final, você faz um cálculo aqui com essa variável que você supostamente está pensando que é essa, tá? Mas no meio desse caminho, no meio daquele código, ele foi sobrescrito. E então, quando você executar a função, você terá uma surpresa. Oxi, esse valor aqui não era para dar 102? Por que, que está dando 120? Justamente porque a variável var ela não respeita o escopo do bloco, tá? Ela não respeita, eita, esse bloco aqui do for. Vamos estar voltando aqui o nosso código, né? Ok. E o que é que nós podemos fazer para é, melhorar esse código aqui, né? Deixar ele um código mais profissional? Simplesmente exclui var do seu dicionário de JavaScript, tá? Sério, nunca use esse tipo de variável. Só em dos últimos casos que você vê que é só ela e pronto. Mas se você chegou nesse nível, é porque algo de errado com o seu código e você precisa procurar e ver para solucionar ele, tá? E qual é a variável que nós podemos substituir por ela? Em vez de usar var, use let, tá? O que é que acontece? Qual a diferença do var e do let? O let, primeiro, o let ele não pode ser redeclarado aqui, tá? Então, se eu fazer let igual a 20, por exemplo, eu não posso. O que não acontece com o var, tá? O var ele simplesmente me permite sobrescrever a mesma variável, com o mesmo nome, declarar ela novamente, né, no caso. Primeira vantagem é essa. O let, se você for tentar redeclarar ela dentro do mesmo bloco, tá? Ele vai te dar um erro, dizendo, ó, não é possível declarar novamente, porque já foi declarada no bloco. E você já vai ficar ciente. É claro que você pode fazer isso aqui, tá? Não declarar ela novamente, mas sobrescrever o valor de let, tá? Ela foi feita justamente para isso, para o valor dela poder ser sobrescrito. Mas então, o que é que nós temos de vantagem aqui nesse let? Perceba que esse daqui já ficou mais escuro, ó. O VS Code, a inteligência dele já está nos indicando, né? E fala que count é declarado, mas seu valor nunca é lido. Por que ele nunca é lido? A gente não está lendo ele aqui? Não. Esse daqui está sendo referente ao nosso primeiro count aqui, ó, porque ele está no mesmo bloco que esse outro aqui.
Agora, esse count, ele está preso nesse bloco aqui, ó, tá vendo essas duas chaves? Essas duas chaves é o bloco do nosso for. E ele está preso aqui dentro. Então, quer dizer que tudo que acontecer com essa variável aqui dentro dessa chave será afetado somente aqui dentro. O que está fora dele, ele não afeta, tá? Então, se nós executarmos essa função novamente, nós vamos ter 102, porque esse valor aqui não foi sobrescrito, não foi possível acessar ele também aqui, tá? Na verdade, a gente pode até ler aqui ele, tá? Nós podemos fazer count. Se nós formos sobrescrever ele, podemos fazer isso aqui, ó, tá? Que nós vamos estar sobrescrevendo, mas quando nós sobrescrever, nós vamos ter ciência de que estamos sobrescrevendo ele, tá? Então, espero que você já tenha entendido que vá simplesmente excluir esse tipo de variável do seu dicionário, tá? E no lugar dele, use o let. É bem mais seguro, mais profissional você está usando ele e com certeza vai te dar muito menos dor de cabeça do que você está usando var, tá? Uma segurança bem maior ele vai trazer para o seu código. Outro ponto também interessante entre var e let é que é o seguinte, se eu declarar var count aqui igual a 2 e fazer um console.log aqui de count, olha só o que é que vai me ocorrer. Um define. Por quê? Porque essa variável aqui, ela foi, eu me esqueci agora o nome, mas é um içamento que faz, tá? Essa variável, ela vai lá para cima, o início do nosso código, mesmo que o valor dela fique um defined, tá? Mas ela vai lá para cima, e se eu tentar acessar ela aqui, ele vai ser simplesmente um defined. É como se eu estivesse fazendo isso daqui, mais ou menos, tá? Está declarando ela aqui, está executando ela aqui sem valor nenhum, só que depois eu executo o valor dela, eu atribuo um valor a ela, né, no caso, e então o console.log nos dará 2, tá? O que é que acontece? Se eu, em vez de var, tiver um let aqui, o que é que vai acontecer é o seguinte, ó, o JavaScript nos vai dar um erro dizendo que não pode acessar um count porque não foi inicializado, tá? O let e o const também acontece esse içamento, só que o valor dele não é atribuído como padrão, não tem nenhum valor padrão para ele, tá? Então, ele só poderá ser acessado depois que ele foi inicializado, tá? Como nós podemos ver aqui. E você pode me perguntar, não é melhor eu ter um defined no código do que um erro? Tem suas visões, né? Porque se você está tendo um erro, muito provavelmente é porque é algo que você não espera está acontecendo, tá? E é justamente isso, a segurança do let que ele nos traz, porque assim que você tentar executar aquele código, vai demonstrar um erro, o que não acontece com o var, tá? O var vai ser simplesmente um define e nada será mostrado a você, tá? É por isso que sempre use let no lugar de var, sempre que precisar reescrever um valor, não use var, use let, tá? Vamos lá. Por exemplo, se eu quero fazer um count de 2 mais 2, igual a 4, tá? Vamos lá, vamos para a nossa terceira constante aqui, tá? Nosso terceiro tipo de variável, que será as constantes. As constantes ela é muito utilizada quando precisamos de um valor que ele simplesmente não vai mudar. Aí você me pergunta, oxe, mas isso não é totalmente contra o sentido de ser uma variável, que ela pode ser qualquer valor e pode se alterar? Sim, não, porque nessa questão do count, ele é muito útil no sentido de ajudar o programador a entender o que é que aquilo dali está acontecendo, tá? Então, por exemplo, eu vou ter um exemplo aqui bem besta aqui, tá? Mas vou dar um exemplo bem besta aqui. Mas vamos ter uma função aqui, quantos dias há em x anos, onde nós vamos passarmos por parâmetro e vamos multiplicar pela quantidade de dias. Aqui nós podemos ter isso aqui, ó, 365, que não tem problema nenhum, tá? Você fazer isso aqui. E quando chamamos a função quantos dias há em x anos, se eu colocar aqui 2 anos, eu vou ter, não tem o console.log, né? Vou colocar ela dentro de um log aqui. Vamos ter 730 dias, tá? O que é que acontece aqui? Isso daqui é bem básico. Se você estiver lendo esse código aqui, você muito provavelmente vai saber que isso daqui é referente à quantidade de dias que nós temos em um ano, tá? Só que o que acontece? Quando você tiver um código mais complexo, que tiver um contexto bem maior, o mais ideal é você fazer isso daqui, ó. Constante dias no ano igual a 365 dias. E então colocamos aqui, onde o resultado também será o mesmo, tá? E o interessante desse método é porque é o seguinte, a palavra variável, ela está dizendo o que é que ela é. Eu não preciso chegar aqui e adivinhar que aquilo dali está se referindo aos dias do ano. Ela simplesmente está nos dizendo, né, pelo próprio nome dela. E quando você tiver um projeto maior, que tiver um código mais complexo ali, isso daqui vai ser extremamente útil para você se entender o que é que está acontecendo, tá? Não perder tempo, saber logo o que é que isso daqui, essa variável seria, né? Se eu botar 365 dias aqui, você talvez olhe para isso aqui, passe uns 2 segundos pensando o que é, tá? Só que aqui você já vai ler, dias do ano. Então eu já entendi, tá? Isso é claro, é um exemplo bobo, mas em outro cenário você vai precisar extremamente usar isso daqui, tá? Do seu código ficar um código de maior qualidade. E a constante é lógico que um dos princípios dela é ser imutável, né? Então nós não podemos fazer isso aqui, ó.
dias do ano igual a 55, sendo que o valor dela é a constante, né? O nosso JavaScript vai nos dar um erro aqui, que eu estou tentando alterar uma constante, onde não é possível, tá? Então, essa daqui foi a aula de hoje. Lembre-se, exclui da sua lista de variáveis, tá? Possíveis. Sempre prefiro usar let ou const. Isso daqui vai trazer uma segurança bem maior para o seu código, um código mais profissional que você vai ter, tá? E essa é a aula de hoje, eu espero que tenha gostado e até a próxima.